No domingo à noite, na região de Ashdod, ocorreu um dos maiores ataques à infraestrutura civil de Israel nas últimas décadas. De acordo com as autoridades locais, mísseis balísticos, lançados de diferentes direções, Catar, Irão, Egito e Líbano, atingiram quase simultaneamente a maior central energética do país. A explosão provocou uma tempestade de fogo e paralisou todo o complexo, causando a morte de centenas de trabalhadores. A mídia israelense chamou o evento de o ataque mais destrutivo à infraestrutura desde a fundação do Estado. O choque inicial foi tão forte que as autoridades israelenses demoraram a se pronunciar. De acordo com o jornal Haaretz, no momento do ataque, havia mais de 300 funcionários no complexo. As equipas de resgate informaram que parte dos trabalhadores ficou presa sob os escombros e os corredores escuros e cheios de fumo não permitiam a realização de buscas completas. A explosão danificou as linhas centrais de energia elétrica que forneciam luz não só a Ashdod, mas também a grandes cidades como Tel Aviv, Ashkelon, Beersheba e até Jerusalém. O apagão se espalhou em questão de minutos, causando um colapso no transporte, interrupções nas comunicações e a paralisação dos sistemas digitais em várias instalações militares. O Ministério da Defesa de Israel reconheceu que enfrentou uma crise dupla, vítimas em grande escala entre os civis e a paralisação das principais comunicações. As agências internacionais de notícias reagiram rapidamente ao incidente. A Reuters observou que o ataque a Ashdod tem caráter estratégico, pois o alvo não foi escolhido, por acaso, era esse nó que controlava o fornecimento de energia aos maiores centros administrativos do país. Analistas da DW destacaram que ataques como esse colocam em dúvida o conceito de prontidão de ferro de Israel e, na verdade, expõem a vulnerabilidade da infraestrutura de alta tecnologia. Os moradores locais relataram ter ouvido um estrondo a dezenas de quilômetros de distância. Uma testemunha ocular disse à BBC: "Ouvimos uma forte explosão e, segundos depois, tudo ficou às escuras. Sem luz, sem comunicação, sem possibilidade de sair à rua." As equipas de bombeiros não puderam aproximar-se do epicentro durante várias horas devido à temperatura extrema. Um fator particularmente preocupante foi o facto de o sistema de defesa aérea, cúpula de ferro, ter sido praticamente inútil. Uma salva repentina e massiva disparada simultaneamente de 4 direções sobrecarregou os radares. A Defense News observa que as baterias antiaéreas de Israel são projetadas para repelir ataques do setor de Gaza, mas não para um ataque sincronizado em grande escala. Nas primeiras horas, o governo tentou manter a aparência de controle. Num apelo urgente, o primeiro-ministro enfatizou que o país resistirá ao teste e que o exército está a preparar medidas de retaliação. No entanto, a falta de luz mesmo nas salas de reunião do gabinete ministerial criou uma imagem de caos. O Jerusalém Post escreveu que os ministros foram obrigados a reunir-se à luz de velas e com geradores portáteis. Até o momento, sabe-se de pelo menos 240 mortos e dezenas de desaparecidos. Os especialistas preveem que o número de vítimas pode aumentar significativamente, tendo em conta a dimensão dos danos. Organizações internacionais, incluindo a Cruz Vermelha, manifestaram a sua disponibilidade para prestar assistência, mas o acesso ao local é dificultado pelos incêndios em curso e pela ameaça de novas explosões de combustível. A pergunta que muitos especialistas fazem é como é que um país que possui um dos sistemas de defesa aérea e de reconhecimento mais modernos pôde permitir um ataque tão repentino e preciso. E mais isso não seria um sinal do início de uma nova escalada, na qual a infraestrutura energética se tornaria o alvo principal. Do lado iraniano, há comentários de que o ataque é uma resposta à agressão de Israel na região. Alguns observadores em Teherão questionam-se se Israel perde a capacidade de controlar até as suas próprias cidades. Será que conseguirá manter a sua dominância no Médio Oriente?
Quando as primeiras chamas em Ashdod começaram a apagar-se, Israel viu-se numa situação de crise infraestrutural sem precedentes. O corte de energia afetou milhões de cidadãos, ruas escuras em Tel Aviv, comboios parados em Haifa, trânsito paralisado em Jerusalém. De acordo com a BBC, mais de 70% do país ficou sem energia elétrica centralizada durante o primeiro dia. Os hospitais foram obrigados a funcionar com geradores de reserva, mas a sua potência era suficiente apenas para os serviços críticos, salas de operação, reanimação e serviços de emergência. O Ministério da Saúde informou sobre casos de morte de pacientes ligados a aparelhos de ventilação artificial. Os médicos admitiram que enfrentavam um dilema moral aquém dos doentes graves, fornecer energia a partir de um número limitado de geradores. A situação no setor de transportes era igualmente grave. Os comboios elétricos pararam nos túneis e os passageiros ficaram presos nas estações subterrâneas, sem luz e ventilação. Nas autoestradas, onde os semáforos deixaram de funcionar, o número de acidentes aumentou várias vezes. Os postos de gasolina e as estações de bombeamento foram desligados, o que levou a interrupções no abastecimento de combustível. O jornal Yedioth Ahronot informou que nas primeiras horas após o ataque em Tel Aviv, começou uma corrida desesperada para comprar gasolina, e as filas nos postos de abastecimento se estendiam por quilômetros. A infraestrutura digital foi particularmente afetada. A falha afetou os sistemas bancários, as transferências internacionais e até mesmo a Bolsa de Valores, onde as negociações tiveram de ser suspensas. A Reuters descreveu isso como um terremoto financeiro sem explosão, pois milhões de transações ficaram suspensas no espaço digital. Os empresários compararam a situação a uma paralisação repentina de toda a atividade econômica do país. As ruas ficaram caóticas. Os supermercados ficaram sem água, conservas e velas. As redes sociais, apesar da instabilidade da internet, ficaram repletas de fotos e vídeos de filas em pequenas lojas onde os vendedores calculavam manualmente o valor das compras em dinheiro. De acordo com a DW, os moradores de Tel Aviv saíram para fazer compras com lanternas e até mesmo guirlandas de Natal conectadas a baterias portáteis. Os incêndios foram um tema à parte. Em várias áreas de Ashkelon e Lod, os incêndios começaram devido a curtos circuitos. Os carros de bombeiros com falta de combustível nem sempre conseguiam chegar rapidamente ao local do incidente. Como resultado, o número de vítimas aumentou não só devido à explosão em si, mas também devido a acidentes em cadeia causados pela falta de energia. A polícia israelita anunciou um aumento no número de assaltos em áreas escuras das cidades. As câmaras de vigilância e os alarmes não funcionavam, o que tornava os centros comerciais e os apartamentos vulneráveis. Nas redes sociais, espalharam-se rumores de que em alguns bairros as autoridades estariam a deixar as pessoas sozinhas no escuro, de propósito. Essas teorias alimentaram a desconfiança em relação ao governo. As consequências econômicas tornaram-se visíveis logo no primeiro dia. Segundo estimativas do Financial Times, os danos causados pela paralisação do setor energético podem ultrapassar os 15 mil milhões de dólares se os trabalhos de reparação demorarem mais de um mês. Os especialistas observam que a dependência de Israel de algumas centrais elétricas importantes torna o país extremamente vulnerável a ataques deste tipo. Um efeito inesperado também se manifestou nas estruturas militares. Os campos de treino, hospitais militares e bases de abastecimento ficaram sem energia confiável. Os tanques e veículos blindados, que deveriam ter sido transferidos para mais perto de Gaza, permaneceram nos hangares. Os centros de comando passaram a utilizar rádios de emergência. Oficiais admitiram em entrevista a Al Jazeera que às vezes eram utilizados rádios chineses comuns disponíveis em lojas de eletrodomésticos para comunicação. Em meio ao caos, a sociedade sofreu um choque cultural.
Israel, acostumado a se apresentar como uma nação de startups e centro tecnológico do Oriente Médio, de repente se viu dependente de velas pilhas portáteis e geradores antigos. Jornalistas do New York Times escreveram que nas lojas de eletrônica, os preços dos carregadores portáteis subiram ao nível das ações das principais empresas de TI. Esta crise levantou uma série de questões que estão a ser discutidas por especialistas. Será que Israel pode permitir-se uma dependência tão elevada de alguns pontos nevrálgicos? E será que a infraestrutura energética não se tornará agora o principal alvo dos adversários regionais do país? Em Teherão, alguns analistas comentaram a situação com uma certa ironia. Onde está agora todo o seu exército digital se não conseguem nem ligar um semáforo? Mas, por trás do sarcasmo, esconde-se uma ideia séria. Talvez a era do confronto militar clássico esteja a dar lugar à era dos ataques a sistemas civis vulneráveis. Após o ataque ao centro energético em Ashdod, o exército israelita viu-se numa posição que ontem parecia impensável. O exército moderno, orgulhoso das suas tecnologias avançadas, perdeu subitamente o seu suporte fundamental à eletricidade. Divisões de tanques, veículos blindados e instalações de artilharia transformaram-se em pilhas imóveis de metal. O Jerusalém Post escreveu que a logística de abastecimento literalmente se desintegrou, pois os sistemas digitais de controle e navegação dependiam do fornecimento de energia. A situação da defesa antiaérea revelou-se particularmente preocupante. O Dome de Ferro, símbolo da inexpugnável defesa aérea de Israel, deixou de funcionar em pleno os radares e os blocos de controlo não podiam funcionar de forma estável sem um fornecimento constante de energia. De acordo com a Defense News, as baterias foram colocadas em modo de prontidão limitada, o que significava a vulnerabilidade efetiva do país a um possível novo ataque. A Força Aérea de Israel enfrentou dificuldades igualmente graves. Os aviões de combate posicionados nas pistas de decolagem aguardavam ordens, mas os centros de controle de tráfego aéreo estavam paralisados. No céu sobre Gaza, onde normalmente circulavam constantemente drones de reconhecimento, israelenses instalou-se o silêncio. A BBC informou que pela primeira vez em anos, isso permitiu aos moradores locais respirar sem o zumbido dos drones. De acordo com a DW, os quartéis generais do exército foram obrigados a recorrer a meios de comunicação primitivos. Algumas unidades utilizaram rádios civis e os oficiais brincavam dizendo que a coordenação das operações agora lembrava os tempos da Segunda Guerra Mundial. Mas por trás das piadas escondia-se o desespero, a falta de coordenação digital tornou impossível a realização de grandes ações ofensivas. As tropas terrestres transferidas para mais perto da fronteira com Gaza ficaram em estado de suspensão. Os soldados ficavam parados por dias sem ordens claras. Muitos voltavam para as bases por falta de combustível e alimentos. O jornal Haaretz citou um dos comandantes. Nunca enfrentamos uma situação em que o exército estivesse surdo e cego ao mesmo tempo. Os hospitais militares também ficaram paralisados. Os geradores só conseguiam fornecer iluminação mínima e manter algumas enfermarias em funcionamento. Os feridos graves tiveram de ser transportados para regiões vizinhas, onde ainda funcionavam fontes de energia de reserva. Isso criou um caos logístico e diminuiu a confiança entre os militares. Analistas internacionais compararam o que aconteceu a um Pearl Harbor eletrônico. A Al Jazeera observou que o ataque a Ashdod se tornou um exemplo de guerra assimétrica. Em vez de um confronto direto, os adversários paralisaram a infraestrutura que alimentava a máquina militar. Agora os tanques israelenses Merkava, que até recentemente eram considerados um símbolo de poder, pareciam peças de museu. A vulnerabilidade dos sistemas não tripulados chamou especial atenção. Israel desenvolveu ativamente uma frota de drones de ataque e unidades cibernéticas,
mas eles se mostraram inúteis, sem redes e servidores. De acordo com a Reuters, parte das unidades das forças cibernéticas suspendeu temporariamente as operações. A falta de eletricidade desligou os centros de dados que controlavam os sistemas de monitoramento. Nessa situação, o Irã e os seus aliados não esconderam a satisfação. Em Teherã, especialistas afirmaram que um único golpe mostrou toda a fraqueza do militarismo israelita. Os canais de televisão libaneses discutiram que agora será mais fácil para o exército do Hezbollah agir em caso de uma nova escalada. Surge a questão: se Israel não consegue proteger nem mesmo o seu setor energético, será que é capaz de garantir a segurança na região? Os UNTWA e a Europa acompanharam atentamente a situação. O presidente Donald Trump afirmou que Israel tem o direito de responder com dureza e prometeu acelerar o fornecimento de módulos energéticos e geradores de reserva. No entanto, especialistas do Financial Times alertam mesmo com entregas urgentes, a restauração de todo o sistema levará semanas ou meses e durante esse tempo o país permanecerá efetivamente vulnerável a novos ataques. Analistas militares em Berlim e Washington se perguntam como a estratégia da OTAN mudará se os ataques à energia se tornarem um instrumento padrão de guerra. E por quanto tempo Israel poderá manter o seu estatuto de superpotência militar regional se os seus veículos blindados e a sua aviação dependem da eletricidade tanto quanto do combustível. O maior apagão da história de Israel resultou não só numa crise técnica e militar, mas também numa profunda agitação social. Uma escuridão incomum cobriu cidades que nunca dormiam, Tel Aviv e Jerusalém, Haifa. As ruas noturnas, normalmente inundadas de néons, transformaram-se em corredores desertos onde só se ouvia o barulho dos passos e o uivo esporádico das sirenes. O jornal Haaretz chamou isso de colapso simbólico do mito da prontidão contínua do país. Para os cidadãos comuns, as consequências foram catastróficas. Os elevadores dos prédios residenciais pararam de funcionar, deixando milhares de pessoas presas nos andares superiores. Pacientes idosos em hospitais precisavam de ser evacuados com urgência quando os aparelhos de suporte à vida desligaram devido à falta de combustível para os geradores. Os médicos confessaram numa entrevista à BBC: temos de escolher quem salvar e quem deixar sem aparelhos. Esta decisão abalou o estado moral do pessoal médico e aumentou o pânico público. O efeito psicológico foi especialmente forte para a população acostumada a uma sensação de segurança. Durante muitos anos, Israel criou uma imagem de fortaleza tecnológica e agora as pessoas ficaram sem comodidades básicas, luz e internet, e até mesmo abastecimento de água em algumas áreas. Nas redes sociais surgiram fotos em que os moradores de Tel Aviv eram obrigados a preparar comida em fogueiras nos quintais de prédios altos. A DW observou que muitos ironizavam: Gaza vive há muito tempo na escuridão e agora Israel também conheceu essa experiência. Enquanto isso, rumores e teorias conspiratórias se multiplicavam. No TikTok e no Telegram, espalhavam-se versões de que o governo estava a esconder a verdadeira dimensão da catástrofe. E alguns afirmavam que o ataque tinha sido coordenado de dentro do país. O New York Times alertou a falta de informação transparente cria terreno fértil para a desestabilização social e a desconfiança nas autoridades. O estresse econômico aumentou a pressão sobre as famílias. Os bancos e as lojas não podiam processar pagamentos eletrônicos, e o dinheiro em espécie tornou-se o principal recurso. De acordo com a Reuters, as casas de câmbio relataram um aumento de 3 vezes na procura por dólares em espécie nos 2 primeiros dias após o ataque. Para muitas famílias, isso significava a impossibilidade de comprar alimentos e medicamentos. O ataque também afetou a imagem de Israel no exterior. A imprensa alemã, Frankfurter Allgemeine Zeitung,
destacou que se Israel, que se posiciona como uma potência cibernética, não conseguiu garantir o abastecimento básico da população, seu status de líder regional está ameaçado. A crise afetou especialmente o estado psicológico das crianças. De acordo com dados do Ministério da Educação de Israel, as aulas nas escolas foram canceladas e milhares de famílias se mudaram para áreas rurais na esperança de encontrar condições mais tranquilas. Os psicólogos registraram um aumento nos ataques de pânico, insônia e depressão. A situação em que os adultos não podiam garantir luz nem aquecimento às crianças minou a confiança básica no Estado. Os meios de comunicação iranianos, como a Press TV, utilizaram ativamente essas imagens, apresentando-as como o colapso do mito da invencibilidade. Em Teherão, questionavam-se se Israel sucumbiu tão facilmente ao caos, não teria chegado o momento de a região rever o equilíbrio de forças, mas a principal ameaça residia na crescente crise interna de confiança. A sociedade israelita, unida por décadas de ameaças militares, sentiu-se impotente pela primeira vez. Temos tanques e mísseis, mas não temos eletricidade para os frigoríficos, escreveram ironicamente os utilizadores das redes sociais. A ironia, no entanto, mascarava um desespero crescente. Muitos especialistas observam que, a longo prazo, o impacto psicológico pode ser tão destrutivo quanto a destruição física. Como a sociedade se comportará se a crise se prolongar por meses? E essa vulnerabilidade não levará a um aumento dos protestos internos contra o governo. O ataque a Ashdod ultrapassou instantaneamente os limites de uma catástrofe local, transformando-se num evento internacional. No Ocidente, este episódio foi comparado ao 11 de setembro elétrico, salientando que pela primeira vez em décadas, Israel se encontrava numa posição tão vulnerável. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez uma declaração enfatizando a solidariedade absoluta com Israel e prometendo o fornecimento acelerado de módulos de energia, geradores militares e sistemas de comunicação de reserva. De acordo com a Reuters, o Pentágono discutiu urgentemente a possibilidade de transferir complexos energéticos móveis para o Mediterrâneo. As capitais europeias reagiram de forma mais contida. Em Berlim, a chanceler alemã expressou o seu apoio, mas também lembrou a necessidade de manter o equilíbrio e levar em conta a situação humanitária em Gaza, onde, devido ao enfraquecimento dos ataques israelenses, surgiu pela primeira vez em anos uma trégua. Em Paris, os políticos observaram: a fraqueza de Israel pode mudar as regras do jogo em todo o Médio Oriente. O efeito econômico foi devastador. A Bolsa de Valores israelita foi obrigada a suspender as suas atividades por vários dias. O sistema bancário entrou em colapso, milhares de transferências internacionais ficaram pendentes e os investidores estrangeiros começaram a retirar capital em massa. O Financial Times calculou que só na primeira semana, após o ataque, o país perdeu até 25 mil milhões de dólares em investimentos. No contexto da crise, o clima de inquietação na sociedade intensificou-se. As filas nos bancos lembravam cenas da época da hiperinflação. As pessoas tentavam levantar dinheiro, temendo a desvalorização das contas digitais. Nas lojas, registrou-se um aumento dos preços dos produtos básicos, farinha, água e conservas. O jornal Haaretz escreveu que até as velas no mercado negro custavam mais do que uma garrafa de vinho antes da crise. Os mercados internacionais também reagiram com nervosismo. O preço do petróleo subiu mais de 6% em um dia, pois os investidores temiam uma nova escalada. No Oriente Médio, começou-se a falar de uma nova guerra energética na qual os centros elétricos e a infraestrutura seriam os primeiros alvos. Chamou a atenção a declaração dos especialistas da DW que enfatizaram: se Israel não conseguir restaurar o sistema energético, nas próximas semanas a estabilidade regional ficará ameaçada.
Afinal, a paralisação da economia israelense afetará automaticamente o comércio com a Europa e os Ewamiliyah. A ONU convocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança. No entanto, os países não conseguiram chegar a um consenso. Os Ewamiliyah e o Reino Unido exigiram medidas severas contra os países que apoiaram o ataque, enquanto a Rússia e a China apelaram à moderação e à busca de uma solução diplomática. A Al Jazeera observou que essa divisão praticamente paralisou o trabalho do Conselho de Segurança. Enquanto isso, analistas iranianos em Teherã comentaram que o ataque mostrou que o poder econômico de Israel depende de vários pontos vulneráveis. A pergunta que muitos fazem na região é se um único centro energético é capaz de paralisar o país. Isso não é um convite para que ataques semelhantes se repitam. Enquanto isso, o governo israelense tentava acalmar a população com promessas de uma rápida recuperação. Mas o New York Times enfatizou: as pessoas acreditam menos nas palavras dos ministros e prestam mais atenção às filas nos caixas eletrônicos. Havia a impressão de que o ataque a Ashdod não foi apenas uma ação militar, mas também um terremoto financeiro. A economia israelense, acostumada ao crescimento e aos investimentos, mergulhou repentinamente na estagnação. Muitos observadores falavam sobre o possível início de uma recessão. Nesse contexto surge uma questão fundamental: Israel resistirá a um choque financeiro prolongado se os ataques continuarem? E será que esta crise não se tornará um impulso para a redistribuição da liderança econômica no Médio Oriente a favor do Irão ou dos países do Golfo Pérsico? A destruição do complexo energético em Ashdod foi um ponto de viragem para toda a arquitetura de segurança regional. Israel, que se considerava uma fortaleza inexpugnável, viu-se ameaçado por novos ataques. Os especialistas militares da Jane's Defense Weekly afirmam que a reconstrução da infraestrutura levará pelo menos 3 meses, e durante esse tempo o país permanecerá efetivamente vulnerável a novos ataques. A liderança política de Israel se deparou com um dilema: concentrar-se na reconstrução interna ou preparar um contra-ataque. O presidente dos Ikhwanul, Donald Trump, afirmou em uma coletiva de imprensa conjunta: os Estados Unidos nunca permitirão a destruição de Israel, mas enfatizou a necessidade de uma resposta cautelosa e calibrada. A Reuters observa que Washington teme uma guerra regional ampla que envolverá não apenas Israel e o Irão, mas também a Arábia Saudita e a Turquia. Analistas militares em Berlim acreditam que a repetição de ataques à infraestrutura energética pode mudar completamente a natureza das guerras futuras. A DW escreve: os tanques e os aviões perdem o seu significado se o inimigo for capaz de mergulhar o país na escuridão em questão de minutos. Neste contexto, surgem previsões alarmantes. As novas guerras não serão travadas por territórios, mas pelo controle de centros energéticos, sistemas cibernéticos e redes de satélites. Generais israelenses já reconheceram a necessidade de investimentos urgentes na proteção da infraestrutura. Estão a ser discutidos projetos de centrais elétricas subterrâneas e redes distribuídas para eliminar a dependência de um único centro. No entanto, o Financial Times alerta: mesmo com um ritmo acelerado, a implementação de tais projetos levará anos e a ameaça de novos ataques já é real. Nas ruas de Israel, cresce o descontentamento. Os protestos contra o governo se intensificaram. Os cidadãos acusam os ministros de arrogância e falta de preparação para cenários como este. Pagamos impostos para o exército e a defesa aérea, e no final ficamos no escuro, cita o Haaretz, os manifestantes. A tensão social pode se transformar em uma crise política, especialmente se os apagões se prolongarem. A mídia iraniana continua a interpretar o ocorrido como uma vitória estratégica, enquanto nas redes sociais árabe se discute ativamente: Israel poderá suportar outro golpe como este. Esta questão torna-se fundamental para as capitais regionais.
A Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos temem que a desestabilização de Israel leve ao aumento da influência do Irão. A Turquia, por outro lado, vê na crise uma oportunidade de reforçar o seu papel de mediador. A comunidade internacional questiona-se: será que Ashdod será o prólogo de uma guerra em grande escala? Se Israel decidir retaliar contra o Irão ou o Líbano, a escalada poderá envolver toda a região. E se o país se concentrar na recuperação interna, isso mudará o equilíbrio de forças nos próximos anos. Para Israel, o dilema é óbvio. Ou uma resposta rápida com o risco de se envolver num conflito em grande escala, ou uma recuperação prolongada com a ameaça de perder o seu estatuto de potência regional. E aqui surge a questão principal que está a ser discutida tanto em Teherão como em Washington: será Israel capaz de manter a liderança na região se o seu futuro depender não do exército, mas de centrais elétricas vulneráveis? O ataque ao centro energético em Ashdod foi o maior desafio para Israel nas últimas décadas. A destruição deste centro nevrálgico provocou uma reação em cadeia, a morte de centenas de trabalhadores, um apagão nas maiores cidades, a paralisação dos transportes dos serviços médicos e do sistema militar. Israel viu-se numa situação em que os tanques e os aviões perderam o seu poder devido à falta de eletricidade e a sociedade sofreu um profundo choque psicológico. A reação internacional destacou a magnitude do incidente, os EUA prometeram apoio à Europa, expressou cautela, enquanto o Irão e os seus aliados viram na crise uma confirmação da vulnerabilidade de Israel. A economia do país sofreu prejuízos na casa dos 1.000 milhões. O mercado de ações entrou em colapso e os investidores estrangeiros correram para retirar o seu capital. A principal conclusão estratégica dos especialistas: o futuro das guerras está a mudar das batalhas tradicionais para ataques a infraestruturas críticas. Israel é obrigado a adaptar-se urgentemente. Caso contrário, a repetição de ataques semelhantes pode resultar na perda do seu estatuto de superpotência regional. A questão permanece em aberto. Será que Israel conseguirá recuperar-se mais rapidamente do que os seus adversários decidirão lançar um novo ataque? E será que esta catástrofe não levará a uma mudança fundamental no equilíbrio de forças no Médio Oriente?